aí, meninas? Eu sou Isabela Mayumi, apresentadora do Ouça Ela, e estamos com mais um episódio que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai edificar a vida das suas amigas. Então, eu já quero te pedir para que você se inscrever no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Olha só que novidade, você vai poder ouvir a palavra de Deus fazendo seus afazeres, lavando uma louça, dirigindo um carro. Olha só que especial. E hoje eu estou com uma convidada muito especial que me alcançou de várias formas na Jocum, no tempo que eu estive por lá. Ela é uma missionária que dá aula assim, de sexualidade incrível. Mari Ventura, uma mulher maravilhosa. Olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite. Imagina. É muito especial para mim você estar aqui. Eu tenho uma admiração incrível, muito grande por você, tá bom? E aí, Mari? Como estão as coisas? Tá tudo certo? Trabalhando bastante na Jocum. A vida de missionário, gente, a vida de missionário, ela não é fácil, tá? Todo mundo, quem acha que é fácil, não é, tá? Muitas coisas. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem é Mari Ventura para o nosso público conhecer? Olá, primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que a gente está fazendo parte de uma história bacana aí, né? Sim. Então vamos seguir. Então eu sou a Mariana Ventura, mas tudo bem me chamar de Mari, eu amo ser chamada de Mari. Sim. Eu sou carioca, graças a Deus. Graças a E Deus. como todo bom carioca, a gente gosta de ficar repetindo que é carioca. Com certeza. Eu sou da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, filha do Carlos e da Valéria, sobrinha de um tanto de gente, quer dizer, sobrinha de um tanto de gente e tia de um tanto de gente também. Né? Agora eu tô missionária na Jocum Casa, que fica aqui em São Paulo, na Zona Norte. Sim. Tô na Jocum faz 10 anos, que é ao mesmo tempo que eu tenho de convertida. Né? Eu sou uma pessoa que compra mais livros do que consegue ler, toma mais café do que deveria e gosta muito, muito de estar com pessoas e amo desenho animado. Então, se você quer ser meu amigo, me envie bons desenhos animados. Desenho animado, viu, gente? Amigos da Mari, enviem desenhos. Eu amo! Que legal. Mari, então faz 10 anos que você está caminhando com Cristo. E como começou essa história? Garota, essa história, ela começa porque, assim, eu acho que eu sempre fui aquele termo que o povo usa muito de amiga do evangelho, sabe? Esse povo que não tem compromisso com nada. Pois é, eu era essa. Meus pais são pastores da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Então, eu sempre tive muito perto, mas sem querer compromisso nenhum. E aí eu me mudo, vou para Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul eu conheço uma igreja missionária lá, a Igreja do Nazareno. Inclusive um beijo para a Igreja do Nazareno. E aí lá eu conheci Jesus, né? Eu conheci Jesus em 2014 e foi tudo muito rápido. Porque eu conheço Jesus, respondo ao compromisso e ao convite dele e chego na Jocum. Então, no momento que eu conheço Jesus, eu já vou compartilhar e anunciar Jesus. Então foi tudo bem rápido, graças a Deus. Que legal. As coisas com Deus são assim, gente. Porque ele é desses. Ele é desse. É tudo muito rápido. Quando Deus quer fazer, ele faz, né? E me conta uma coisa. Você dá aula de sexualidade, identidade. Um assunto um pouco polêmico, né? Nas igrejas, né? As pessoas... Ainda assim, é um tabu para as pessoas falarem sobre isso. Sendo que, né? Não deveria ser. As pessoas precisam ter informações, né? Precisa ser abordado esse tema, eu tenho certeza. Mas como é para você, uma mulher solteira abordando sexualidade, falando sobre sexualidade? Como que é? Eu acredito que vai ser sempre um tabu. Até Jesus voltar vai ser sempre um tabu. Por causa da queda, a gente demonizou muito o sexo, né? Então, a gente não fala de sexo. A gente gosta de comentar, de brincar, de ter piadinha erótica, mas a gente não fala de sexualidade. A gente não tem conversas sérias, a gente não coloca a sexualidade na mesa. Sim. Então, vai ser sempre um tabu, porque a gente se acostumou a ser performático. Quando a gente for, de fato, honesto com o que a gente pensa e com o que a gente vive, as coisas vão deixar de ser tabus. E a gente vai lidar com isso de uma forma mais íntegra, a gente vai lidar com isso de uma forma mais madura. A segunda pergunta é como eu, né? Mulher, solteira, falando de sexualidade. Gente, é um fenômeno, né? Eu tenho uma mulher que vem muito antes de mim, mulher essa que eu admiro muito e caminho sobre a sombra dela, que é a Andréa Vargas. Então, a Andréa, ela fez esse caminho
acredito que muito mais lutoso do que o meu, porque ela fala disso há 20 anos, né? Eu tenho falado disso há cerca de 7, 8 anos. Então, continua difícil para mulheres, sim, para mulheres solteiras falarem sobre isso, porque as pessoas gostam da experiência, né? Mas qual é a experiência que você tem? Como é que você tem base para falar disso? Aí a surpresa de todos, o negócio da experiência vem através da teologia bíblica, né? Sim. Que não nos dá uma experiência sensorial, mas que nos dá a revelação de quem Deus é. Então, é através da teologia bíblica que a gente vai explicar, que a gente vai explanar sobre isso. As pessoas vão sempre estar relutantes, vão sempre olhar com a cara assim, com a cara assada, vão fazer aquele olhar assim, mas a gente sorri a cena, que é para isso que eu sou discipulada pelos desenhos animados também. Porque o evangelho precisa ser proclamado e anunciado e a gente vai rompendo as barreiras. Com certeza. Gente, a aula da Mari Ventura é uma coisa que eu vou te dizer. É incrível, assim. Vai fazendo isso mesmo, aí o povo vai, se decepciona, que isso? Não, gente. É muito boa mesmo. Assim, teve uma das aulas que eu estava, bem no começo, antes de eu ir fazer a TED. Na verdade, a gente não falou muito sobre a Jocum. O que é a Jocum, Mari? Fala pra gente. A Jocum é um fenômeno, né? A Jocum é uma organização missionária. Muitas pessoas gostam mais de pensar na Jocum como esse movimento, né? Mas a Jocum ela é uma organização missionária que no mundo nós já estamos há mais de 60 anos. Aqui no Brasil a gente está com 50 anos e um pouquinho. E essa organização, ela é internacional e interdenominacional. Eita, nome difícil. O que isso quer dizer, né? Que nós temos diferentes denominações participando dessa organização. Por exemplo, eu sou eu sou presbiteriana, meu namorado é assembleano. Sim. Mas nós teremos pessoas da Igreja Batista, nós teremos pessoas da Igreja Metodista. Então, é um grande movimento para além da bandeira da igreja para anunciar o Evangelho, para anunciar Jesus. E isso tem sido muito rico. Sim. A Jocum, ela caminha em cima de algumas pernas, que nós vamos chamar, né? Que é justiça e transformação, treinamento e misericórdia, ou evangelismo. E a gente vai trabalhar com isso, proclamando o evangelho através disso. Nesse momento, a gente está vivendo um tempo muito especial dentro da nossa organização, que é a tradução da Bíblia, né, para os povos orais. Então, a gente está vivendo isso de forma muito intensa e dedicando a nossa vida de oração mesmo, os nossos braços a isso. E a Jocum é isso. É uma organização compromissada em fazer Jesus conhecido. Incrível. Gente, um abraço para os meus amigos jocumeiros, assim. Um abraço, meu povo. Jocum Carioca, amo muito vocês. É a base do a coração. base do coração, né? E é muito importante falar para que mais pessoas possam ser alcançadas, né? Da mesma forma que eu fui por essa organização que leva as pessoas a irem aos povos, né? Que é tão importante, a pregar mesmo o evangelho, né? Foi muito importante na minha vida. Mas voltando ao assunto. Voltamos. Em uma das aulas da Mari Ventura, ela fez uma pergunta, na verdade já estava sendo ministrada sobre isso, sobre ídolos do coração. Eu estava lendo um livro bem na época que eu fui ter aula com essa moça. E aí... Obrigado pelo moço. Eu senti um negócio de uma jovem aqui. Aí, tá vendo? E aí, o que acontece? Ela faz uma pergunta que o livro também já tinha me feito. Se Deus não permitisse que você casasse, você continuaria amando o Senhor? Como seria essa relação com Deus? E aí eu fiquei pensativa, gente, eu chorava. Porque eu tinha o casamento como um ídolo do meu coração. Eu achava que a partir do meu casamento eu seria feliz e várias coisas iriam acontecer na minha vida a partir do momento que eu casasse. E aí Deus foi me ensinando que eu tenho que amar Ele acima daquilo que Ele pode me proporcionar. A gente tem que amar Ele pelo aquilo que Ele é. E é isso, né? E você fala bastante sobre essa idolatria, sobre esses ídolos, né, que insistem em ser maiores do que Deus, né? E isso mexeu muito comigo. Então, fala um pouco sobre esse assunto com a gente. Nossa. Primeiro, obrigada, né? Porque uma coisa é você falar isso dentro de uma sala de aula com um público bem menor de pessoas te ouvindo. Agora a gente está abrindo isso para uma quantidade maior de pessoas. Então, é uma coragem. Obrigada, né? Obrigada mesmo por isso. Falar sobre ídolos do coração, na verdade, eu quero voltar um pouquinho aqui no que você estava trazendo, né? O que pressupõe a pergunta a respeito do, nossa, eu amo a Deus mesmo se eu não casar,
Eu tenho certeza que a galerinha que está vendo esse vídeo agora, ou que está ouvindo esse podcast agora, desceu aquele suor, né? Assim, nas costas. Meu Deus. E agora? O que pressupõe isso é que a gente não ama Deus de todo o coração. Eu amo as possibilidades que Deus pode me oferecer. E aí a gente precisa se assustar diante disso. Porque aí eu não estou me relacionando com um Deus que é Pai, com um Deus que é todo-poderoso. Eu estou me relacionando com um Deus que carrega uma cartola mágica, que pode me presentear e que pode me satisfazer. A gente não está falando do Pai, a gente não está falando do Criador. Estou falando do Deus mágico, que se Ele não me der o presente que eu quero, eu vou deixar de amar. Não é que eu vou deixar de amar, eu nunca amei. Sim. Porque eu estou caminhando baseada nos presentes que podem sair dessa cartola. Isso precisa nos constranger. A gente precisa de um batismo de arrependimento para pedir ao Espírito Santo para a gente reconhecer que Deus é soberano, que Deus é poderoso e Ele precisa ser suficiente na nossa vida. Sim, o casamento é uma ideia de Deus, criação de Deus. E tudo que é criado por Deus não pode tomar o lugar do Criador. É aí que está o segredo do negócio. Sim. Porque se eu começo a dedicar mais tempo, mais vida, mais saúde às criações de Deus, eu perco o Criador de vista. Sim. E é por isso que a gente entra nesse conflito. Né? Peraí, meu Deus, e se eu não casar, será que eu amo a Deus? Se eu gasto muito tempo pensando nessa pergunta, provavelmente eu não amo a Deus o suficiente, né? Estou amando as coisas criadas por Deus. Sim. Isso é um perigo muito grande, né? Os ídolos do coração, tem uma frase de um teólogo reformado, muito interessante, que é uma frase que eu carrego para a minha vida, que ele vai dizer que o coração é uma fábrica de ídolos. É uma frase do João Calvino, e o Timothy Keller vai repetir essa frase algumas vezes no livro Deuses Falsos. O que ele quer dizer com o coração ser uma fábrica de ídolos? Isa, o coração, ele é a cabine de comando de todo o nosso corpo. A gente pensa que o coração, é um balãozinho vermelho nas vitrines nos dias das mães, ou é um balão vermelho na vitrine no dia dos namorados. Não. O coração, se a gente for pensar através da medicina, ele é o órgão responsável por bombear sangue por todo o nosso corpo. Então, pensa no coração como a matriz dos afetos do seu corpo. Pensa no coração como um lugar que você vai sonhar, você vai fantasiar, você vai desejar. E tudo que está sendo elaborado ali no seu coração vai simplesmente responder através das outras áreas do seu corpo. Através dos seus olhos, através das suas mãos, através do pênis, através da vulva. Porque o Deus que eu cultuo no meu coração, eu vou oferecer adoração a Ele com as outras partes do meu corpo. Por isso que o coração é muito importante. Ele é essa cabine de comando que vai reger todas as minhas ações. Sim. Mas ouvindo isso parece que deixa a gente desesperado, né? Eita, meu Deus, o que eu vou fazer agora com essa informação? Porque a gente está tão acostumado a viver uma vida a partir de Gênesis 3 que a gente só lembra que o coração é uma fábrica de ídolos. Mas espera aí, respira. Antes de no princípio havia um autor. Então, para esse coração que hoje é uma fábrica de ídolos, tem um autor do coração. E a gente precisa voltar para esse autor. Com certeza. Né? Quando a gente volta para o Criador, ele começa, eu imagino, Deus pegando uma lixa, sabe quando a gente está lixando a unha? E lixando o nosso coração, e ele voltando para a forma que ele deveria ter. Sim. Esse processo é um processo doloroso que requer de nós morte e renúncia. A gente pensa que está vivo bombando por aí. A gente não passa de zumbi, verdade seja dita. Buscando liberdade, buscando orientação, buscando identidade. Mas a gente não passa de zumbi, porque a gente parou de ouvir o que Deus acha disso. O que Deus pensa a respeito desse assunto. Né? O que o Criador está falando a respeito do meu coração. E submete esse coração cheio de ídolos ao autor e a gente pode viver a nova vida de Efésios, né? Sim. Essa parte de se submeter ao Senhor, né? Acho que, creio que é uma parte bem difícil mesmo, assim, para as pessoas. Porque, por exemplo, num casamento, o casamento é algo bom, assim. Por que eu não posso sonhar com um casamento? Por que eu não posso sonhar em ter uma casa boa, ter um bom trabalho? Mas é que realmente a gente sempre traz essas coisas maiores do que realmente o Criador. A gente ama mais as coisas criadas do que o Criador, né? Sim. Então, que legal.
Meu Deus, falar sobre esse assunto deixa as pessoas muito reflexivas, né? É porque a gente não gosta de lembrar que a gente é mal. A gente pensa que a gente é bonzinho. Nós não somos bonzinhos. Até a bondade que há em nós, o livro de Tiago vai dizer que todo dom perfeito vem de Deus, vem direto do Pai das luzes. Então, a bondade que há em nós vem de Deus. Se a gente for pensar realmente em quem nós somos, assim, a partir do nosso coração, é só ler o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu amo aquela conversa, né? Jesus está dialogando com os fariseus, ele fala assim, ei, gente, dá uma respirada, aqui na minha linguagem contemporânea, né? Dá uma respirada. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o coração do homem está... Aí Jesus vem colocando, né? Imoralidade sexual, o coração do homem está com corrupção, o coração do homem tem mentira. Mas a gente pensa que o nosso coração é, ai meu Deus, coisa linda. Não é, a gente precisa de Jesus. O nosso coração, ele tem fascínio por sermos mini-deuses andando pela face da terra. Então, a gente precisa de Jesus, a gente precisa reconhecer que ele é o autor da nossa vida. Para a gente poder se submeter e lembrar, nossa, não há nada de bom em mim que não venha direto do Pai das luzes. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E o assunto que você aborda sempre sobre a questão do sexo, né? As pessoas, mas sexo vem de Deus, que não sei o que lá. Sexualidade é relacionamento, sexualidade é vida, para assustar todo mundo que está ouvindo a gente, né? Sexo é uma ideia de Deus, é uma estrutura dada por Deus. Pois é, gente, façam sexo para a glória de Deus, né? Então, o sexo é uma criação de Deus, de fato. A gente pode piorar e ir para vários outros lugares com isso e se tornar um viciado sexual? Pode. Eita, a humanidade caída pode fazer qualquer coisa. Graças a Deus por Jesus, né? Mas aí, pensando na idolatria, o que se torna a idolatria são as expressões da sexualidade. Eu estava pensando numa coisa esses dias, eu estava olhando o dicionário Oxford, que é um dicionário muito usado, internacionalmente utilizado, assim. E o dicionário Oxford, ele me apontou que a palavra mais utilizada, a palavra mais procurada nesse dicionário tinha sido autenticidade. Nossa. E eu fiquei chocada. Por quê? Porque a gente está nessa busca de ser autêntico. Só que isso é uma grande mentira. Porque eu não sou autêntica, você não é autêntica, Isa. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Né? Nós somos imitadores de Cristo. Como é que eu posso estar procurando autenticidade se eu sou cópia? Aí começam os nossos erros, né? Começa a nossa procura desenfreada por identidade. A nossa identidade foi dada em Gênesis 1, 26 e 27, quando o autor da nossa vida soprou fôlego de vida em nós. Aonde vem a idolatria? A gente não aceita isso. A nossa crise não é existencial, a gente não tem crise de identidade. A gente tem uma crise de rebelião, porque a gente não quer se submeter à identidade que já nos foi dada. Então a gente quer se rebelar o tempo todo e descobrir quem a gente pode ser. Uau, é isso mesmo. Não é? Graças a Deus por Jesus. Sim. Graças a Deus por Jesus. Somos imagem e semelhança, né, do Senhor. Exatamente. Isso que importa. As pessoas, estou sem identidade, estou com essa crise, eu não sei quem eu sou. Exatamente. Quando a gente já tem o caminho, a gente é quem? A imagem e semelhança do Criador, né? Então, Mari, mudando um pouquinho de assunto. Vamos lá. E, assim, na Jocum, gente, a gente sempre busca muito ouvir a voz de Deus. Na verdade, a vida cristã, né? Quem ama o Senhor, por favor, gente. né? Por Mas favor. é que, assim, lá a gente se importa muito com querer saber os próximos passos mediante aquilo que Deus vai falar. Eu aprendi muito, né? Porque antes eu fazia as minhas orações e só fazia. Fazia a oração e não esperava. O que Deus quer falar comigo? Não, eu só fazia. Deus, obrigada. É isso. Amém. Eu vou dormir e acabou. Só que Deus tem coisas para nos compartilhar, né? E assim, qual a relevância da palavra de Deus como bússola para as nossas vidas, né? A gente tem que pegar a palavra de Deus e ela direcionar os nossos caminhos, né? Mas qual a relevância disso, né? Qual que é a relevância dessa palavra na nossa vida? Isa, a relevância é que a palavra é tudo. Sim. A palavra é tudo, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o enquanto da nossa jornada cristã. E aqui, eu tenho pensado muito nessa coisa
do sentir. Uhum. Eu preciso sentir. Olha, gente, eu sei que vocês que estão aí me ouvindo vão ficar assim, é presbiteriana, por isso que ela está falando isso. Mas não é. Eu sou sensorial, eu gosto da palma, eu gosto da lágrima, eu gosto do me arrepiar. Isso tudo faz parte da teologia do corpo. Uhum. Né? Isso tudo faz parte de termos recebido um corpo que é sensorial. Mas eu tenho uma preocupação com essa coisa do eu preciso sentir o tempo todo. Uhum. Deus não vai falar em todo o tempo, isso é loucura. E com todo respeito, isso tende quase a uma esquizofrenia. Né? Deus não vai falar o tempo todo. Não vai. Porque Ele já nos deu 66 livros para nos nortear do lado de cada eternidade. A gente precisa parar com isso de... Nossa, eu não tenho uma resposta agora. Nossa, eu não vou fazer. A palavra encarnada já foi revelada. Sim. E o mistério já chegou até nós. Então vamos aqui ver o que a Sagrada Escritura está me apontando a respeito disso. Você anteriormente falou coisas a respeito do casamento. Então, Mari, de repente, né, uma conversa. Mari, eu estou orando para casar, mas Deus ainda não disse se eu vou casar ou não. Mas o que Ele disse antes disso? Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. Uau. Entende? Sim. Então, já está na Sagrada Escritura. Uhum. Mas a gente está tão focado no sentir que a gente está deixando de ser guiado pelo que já é. Uhum. Eu preciso sentir. Não. A gente só precisa caminhar em cima da luz que a palavra já nos deu. Então, a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho. Isso não é só uma música antiga da Aline Barros, né? Isso é, de fato, a palavra revelada. O que Deus já nos falou a respeito das coisas, né? Escatologicamente, a gente já sabe que nós iremos sofrer, que nós vamos passar por perseguições. Mas, Mário, o que eu faço agora? Vamos agir como Jesus? Tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo? Sim. Falta em nós um pouco de teologia bíblica. E eu estou usando um pouco aqui porque eu quero ser legal, eu quero que gostem da gente, né? Então, eu vou usar aqui o pouco. Falta um pouco de teologia bíblica. Então, a gente está muito mais sensorial do que teológico. E é importante a gente fazer essa junção. Porque a palavra viva, ela vivifica o nosso corpo. Não é sobre sentir ou deixar de sentir, mas é sobre quem a palavra já é. A verdade revelada. Sim. E eu vejo que as pessoas também querem respostas fáceis. Por exemplo, vou entrar no YouTube, tem uma palavra rápida lá de alguma coisa que... de algum pastor falando, nada contra, porque a palavra está sendo dita. Mas as pessoas não pegam a Bíblia para estudar, para entender o que está sendo falado. Ela falou, vou ver um vídeo ali, porque é isso que vai me direcionar em alguma coisa. Mas a palavra está aí disponível para a gente, né? E tá tudo bem, como você mesmo disse, você fazer isso. Sim. Eu mesmo faço auxílio de muitas ferramentas, né? Sim. Eu vou ouvir podcast de nossos irmãos que trabalham com teologia, eu vou ver vídeo de irmãos que vão trazer contextos históricos de livros da Bíblia. E tá tudo bem a gente ter auxílio dessas ferramentas. Sim. O que não está tudo bem é nós nos tornarmos cristãos preguiçosos. Sim. Porque até onde eu sei, de acordo com as Escrituras, o mediador entre nós e o Pai, e o mediador entre nós e o próximo é Jesus, o mediador da nova aliança. Mas se eu fico usando essas ferramentas o tempo todo para mediar, né, a revelação através da palavra de Deus, eu estou me tornando um cristão preguiçoso. Com certeza. E aí fica a dica de Provérbios, né? Vai ter com a formiga preguiçoso, que é pecado. Pega essa dica, né? aí, Vai ter gente. com a formiga, porque é pecado, né? A gente Sim. tornou a preguiça uma coisa engraçada. Mas a preguiça é pecado, né? A preguiça nos afasta de um dos mandatos culturais de Deus, que é o trabalho. Sim. Então, ouvir a Deus é imprescindível para a vida do cristão. E o ouvir a Deus através da palavra revelada, escrita, traduzida, é imprescindível para a vida do cristão. A gente precisa se posicionar como crente. A gente está muito bom de defender ideologias ou fundamentalismos, mas quando perguntam de Jesus nasceu, o crente não sabe. Ô Jesus, tem de misericórdia. É verdade. Então vamos ter mais tempo com a Bíblia. Até porque quando a gente estuda, quando a gente lê a palavra, a gente não é qualquer coisa.
que tá tudo bem pra gente ouvir. Porque hoje em dia, infelizmente, existem muitas mentiras na internet, né? Sim. As pessoas pegam um trecho da palavra de Deus e criam uma história totalmente diferente. E aí, às vezes, você vai perguntar pra pessoa, a pessoa, não tá isso não, é que eu vi um dia que me falaram sobre isso. Sim. E, na verdade, estão mascarando, né, a palavra de Deus, que é viva, eficaz, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente escuta também. E sempre buscar o conhecimento, né, com a palavra de Deus. Isso. Mari, você como missionária, eu tenho certeza que já viveu muitas experiências com o Senhor, muitas coisas já aconteceram. E eu queria perguntar para você, nos conte alguma experiência que marcou bastante sua trajetória, assim, como essa mulher de Deus, algo que aconteceu assim que você fala, meu Deus, Deus estava nesse lugar. Deus está sempre, né? Mas assim, você viu claramente a mão do Senhor sobre a sua vida. Isa, agora você me abraçou sem me apertar, porque eu não tenho uma jornada muito longa de missões, eu só estou em missões há 10 anos, mas conseguir, assim, selecionar uma experiência, ainda mais para mim que falo muito, né? Para mim que penso muito e penso muito rápido, eu vou, no temor do Senhor aqui, eu vou selecionar duas que são bem condensadas, viu? Vou resumir bem elas. Eu amo porque, assim, ouça ela, né? A gente gosta dessas histórias, de entender essas experiências, né? Eu amo, gente. Eu amo ouvir essa história. Pode falar. Vamos. Mas eu vou tentar condensar. Olha, você que está ouvindo esse podcast, você vai terminar a sua corridinha aí de 1 quilômetro, 2 quilômetros e vai dar tempo, entendeu? Sim, vai dar tempo. Vai dar tempo. Mas a minha primeira experiência, eu estava dentro de uma base missionária, que é na Jocum Sertão, que fica no Crato, Ceará, que foi lá que começou a minha jornada missionária com Jocum. E eu estava sentada do lado de fora da base. Sertão, não sei se vocês conhecem a realidade do sertão, mas era um sertão muito gostoso, um sertão onde tinha bastante árvores, tinha bastante mato, era a região do Cariri, que a gente chama. E eu estava sentada na porta da base e eu ouvi duas crianças passando do outro lado do muro conversando. E essas duas crianças estavam tentando ler o que estava escrito no portão da base. Então, eles começaram a soletrar. Jocum. Jocum. Ué, e o que quer dizer? O outro perguntou. Aí o menino mais velho respondeu. Jovens com uma missão. Missão? E eu morrendo de rir do lado de cá ouvindo as crianças, né? E aí o outro perguntou, mas o que é missão? Aí o mais velho respondeu, você não sabe, missão é salvar o mundo. E aquilo me emocionou e me emociona até hoje, 10 anos depois, porque essa foi uma experiência que eu tive com Deus de que missões é proclamar aquele que pode salvar o mundo. É anunciar o Jesus que salva o mundo. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, continua tendo esperança para a árvore cortada junto ao ribeiro. Glória a Deus. Isso é sensacional, continua tendo esperança, né? E a partir disso, eu fui muito encorajada por essas duas crianças que foram fortemente usadas pelo Espírito Santo, né? Sem dúvida alguma. E aí eu tinha um trabalho, quando eu morava lá no sertão do Ceará, que era um trabalho de evangelização com mulheres em situação de prostituição. Eu não falei muito sobre isso, mas dentro da sexualidade eu também trabalho com mulheres em situação de prostituição. Então nós entramos no centro de prostituição, evangelizamos, tiramos essas mulheres, empoderamos elas financeiramente. E numa dessas noites, isso aconteceu, não foi lá no sertão, mas isso foi no Camboja, que fica na Ásia, né? Eu fui lá fazer esse trabalho contra a exploração sexual das mulheres e nós estávamos orando. E uma das missionárias que estava conosco entrou num cassino, né? O Camboja é muito rico em cassinos. Um outro país está tomando o Camboja para si e eles estão construindo grandes cassinos lá. E nós estávamos orando e perguntando ao Senhor como é que a gente vai comunicar com essas mulheres o evangelho aqui dentro do cassino. Porque os cafetões ficam em cima, tem muita segurança, a gente pode ser presa. Quem trabalha com mulheres em situação de prostituição sabe o risco que corre, né? Por vezes, assim, a minha família, eu tinha que avisar, olha, talvez alguém ligue para vocês, eu tô bem, tá?
mas é mentira. Se alguém disser que está comigo, é mentira. Então, assim, são muitas as experiências no campo missionário dentro desse corte, né, da prostituição. E nós estávamos orando para ir nesse cassino. Quando nós entramos no cassino, Isa, você, minha amiga, que está aí ouvindo, que é pentecostal, que é presbiteriana, que seja o que for, só recebe agora o Senhor, por favor. Só ouça. Não critique. Mas tinha uma moça nos aguardando. E ela falou assim, eu sabia que vocês iam vir aqui hoje. Na língua dela, né? E aí a amiga perguntou, como é que você sabia? E ela falou que ela tinha pedido à noite para que ela saísse da prostituição. Que ela não aguentava mais viver na prostituição. E ela foi dormir. E ela falou que no sonho, enquanto ela dormia, ela teve um sonho. E no sonho aparecia um homem que olhou nos olhos dela. Ela nunca tinha encontrado um homem que olhasse nos olhos dela. Porque a maioria dos homens que ela havia conhecido queria só usar o corpo dela. E esse homem olhou no corpo dela, nos olhos dela, perdão, disse que a amava e que podia transformar a vida dela. E que pessoas iriam encontrar ela no próximo dia e ela iria sair da prostituição. Meu Deus. Então, essa é uma experiência que eu carrego comigo há muitos anos. Porque o Deus que se revela continua se revelando em todos os povos, em todo lugar. Porque a mão do Senhor não está encolhida para abençoar. Ele continua sendo Deus que vê, como viu Agar. Ele continua sendo Deus que vê. Então, eu tentei selecionar essas duas experiências porque é uma experiência que me encoraja muito a permanecer. As pessoas me perguntam, né? Mas Mari, você vai continuar em missões até quando? E eu, até Jesus voltar. Você também está em missões. Eu não sei se você percebeu, mas você também está em missões. O ID foi dado a todos nós, né? Em maneiras diferentes. Você está usando de forma magnífica e bela o instrumento que Deus te deu hoje. Que é todo o estúdio, podcast, para abençoar a vida de pessoas. Né? Essa é uma jornada missionária. É o cumprimento do ID através das ferramentas que o Senhor te deu. E eu estou cumprindo o ID do lado de cá, com as ferramentas que o Senhor me deu, né? Todos temos as ferramentas, né? Exatamente. Que o Senhor quer para cada vida, né? Exatamente. A gente tem que parar de perguntar quem nós somos e começar a descobrir quem Deus é e começar a trabalhar com e para Deus a partir de quem Ele é. Isso vai ser uma grande vitória do lado de cada eternidade. Glória a Deus. Gente, realmente, essa caminhada com Deus, a gente vive cada experiência. Eu estive em Palenque, né? Meu prático foi em Palenque. Eu vivi coisas assim que eu, às vezes, fico pensando e falo, meu Deus, como é bom alcançar os povos, né? Como é bom tocar as nações, as pessoas, assim, dessa forma, né? Porque você vê que as pessoas que andavam de uma forma não vão andar mais, mas não é porque você chegou lá, mas é porque Deus quis encontrar essas pessoas. E Deus está lá, Deus está nos povos, Deus está nas culturas, e a gente consegue ver Deus atuando, sensacional, né? É incrível isso. Mas Mari, me explica uma coisa. Por que você começou a abordar esse assunto de sexualidade? Como que deu início a essa jornada? Assim, um belo dia eu vou acordar e vou falar assim, gostei desse assunto, vou começar a falar. Foi um belo dia mesmo. Como foi? O que fez você, né, começar a abordar esse assunto? Então, essa é uma pergunta que eu gosto muito de responder, de verdade. A minha jornada com sexualidade, ela começa em 2 etapas. A primeira etapa, nós estávamos na Jocum, tendo o nosso tempo de oração pela manhã, e ali nós fazemos o que nós chamamos de princípios de intercessão. Com o tempo, você que, né, eu posso explicar num outro momento, mas você vai lá na Jocum e você descobre o que é esse princípio da intercessão. Isso, gente, vai lá na Jocum, vocês vão descobrir. E aí nós estávamos fazendo esse princípio de intercessão, e veio uma palavra ao meu coração, que era a palavra de Gênesis, que o sangue do teu irmão clama por mim da terra. E aí eu fui para o Senhor. Senhor, o que é que eu faço com essa palavra? É para eu me direcionar para qual lado, né? E aí essa palavra de Deus tinha vindo e estava uma ascensão, estava um negócio louco no Brasil, isso foi 2015. Estava um negócio louco no Brasil de tráfico humano.
Estava assim, tendo muito tráfico. Foi quando eu descobri que Juazeiro do Norte, na época, era uma das rotas de tráfico humano do Brasil. Meu Deus. Eu parei diante daquilo e falei, Jesus, vamos ver como é que a gente pode responder isso aqui. Então, nós fomos para as ruas, fomos para as escolas, trabalhamos em parceria com o CRAS, com o CREAS, para poder trabalhar com esse enfrentamento ao tráfico humano. Logo, chegamos nos centros de prostituição. Muitas mulheres sem documentação, com promessa de emprego. Aí a gente conseguia tirar a documentação dela e tirava ela do centro de prostituição. A gente conseguia empoderar elas financeiramente, conseguia tirar elas do centro de prostituição. Então, foi um trabalho assim extraordinário dentro dessa parte. E aí um dia, eu lá achando que eu estava bombando, né, servindo as pessoas, etc e tal, eu recebo uma ligação. Do outro lado da linha, uma amiga cristã, missionária, virgem, eu quero deixar o virgem, dar ênfase no virgem. Do outro lado da linha, essa amiga fala assim, eu preciso conversar com alguém, eu preciso confessar pecado, eu tô mal e eu preciso falar. Falei pra ela, cara, não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa, mas eu posso te ouvir, ouça ela. Ouça. Entendeu? Ouça ela. Uhum. Então, eu a ouvi. E essa amiga compartilha comigo uma série de abusos sexuais que havia acontecido com ela na infância e as consequências físicas do abuso sexual, que foi, ela começou a ter um comportamento libidinoso exacerbado e com isso ela começou a praticar muita masturbação. Isa, do outro lado da linha, eu fiquei muda. Eu fiquei completamente em silêncio. Porque eu tinha entendido que as pessoas no centro de prostituição estavam sendo acolhidas e salvas e libertas e aquele papo todo que a gente sabe. Mas agora eu recebo uma ligação de uma irmã em Cristo, missionária, virgem, que me conta toda uma história de sofrimento e como que esse sofrimento estava desaguando na vida dela, né? Quais que eram as consequências do sofrimento. E eu lembro que eu falei para ela assim, eu não tenho o que te dizer agora. Eu não consigo, não sei nem o que te falar. Eu vou orar, mas eu preciso de um tempo. E eu desliguei e eu falei para Jesus, eu não quero mais ser essa pessoa que não tem resposta quando alguém me conta um sofrimento. Eu não quero ser essa pessoa que não tem resposta quando alguém conta para mim que está sofrendo com a masturbação ou com o vício da pornografia. Eu não quero ser essa pessoa. Me ajuda, Espírito Santo. Então, aí eu mergulhei nos livros, eu fui fazer especializações em teologia, eu fui para uma outra missão, que é a Missão Avalanche, né, que é pioneira de escolas de sexualidade no Brasil. Fui e, a partir disso, comecei a estudar. E o Senhor, com a sua graça, bondade e misericórdia, né, me alcançou. Comecei a caminhar com essa amiga. E hoje ela está bem, ela não pratica mais a pornografia e a masturbação há anos. Ela é mãe, ela é casada, livre do vício da sexualidade. Não, o casamento não fez isso. O casamento não foi a resposta, né, para o vício dela, mas a cruz foi a resposta para o vício dela, né? A cruz a libertou. A cruz a tirou dessa mentira de que ela precisava dar para o corpo dela o que o corpo dela estava pedindo em todo tempo. Então, a cruz estabilizou ela, a cruz trouxe salvação para a vida dela. Então, a minha história com sexualidade começa por causa da dor de uma grande amiga. Né? A minha história com sexualidade começa com essa dor dela e caminha para a eternidade por causa da cruz de Jesus, que é suficiente para toda e qualquer dor. Glória a Deus. Você entendeu que você precisava ser resposta para essas mulheres, né? E, na verdade, isso que seria empoderamento feminino. É isso aí. Nossa, essa palavra nunca foi usada de maneira mais leal e letal. Sim, porque assim, você viu um problema para sua amiga, uma mulher, e você quis estudar, quis entender para você ajudar ela. E hoje você tem ajudado tantas mulheres, tantas pessoas, não só mulheres, né? Sim, amém. Tem que falar que tem homens também que são ajudados. Muitas pessoas que recebem uma palavra sua e você é resposta para... Nós precisamos ser resposta às pessoas, respostas às nações, resposta a tantas outras pessoas. Resposta talvez para uma vizinha sua que precisa de uma ajuda, né? Amém. E realmente, hoje as pessoas falam assim, não, eu sou empoderada,
empoderada. Eu sou a mulher, assim, de negócios, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Quando, na verdade, a gente precisa se unir para que juntos a gente consiga algo, consiga buscar uma solução para os nossos problemas, né? Então, realmente, sobre empoderamento feminino, uma palavra que é tão usada. E como que você vê isso hoje? Olha, eu acredito que a mulher, ela tem um poder. Sim. Um poder que não parte dela, mas um poder que parte do alto. Porque esse empoderamento, partindo do pressuposto do empoderamento humanista, né, eu acho que ele traz muito mais cansaço do que celebração, na verdade. Eu vejo muitas mulheres tendo que dar conta de mestrado, de liderar uma empresa, de gerenciar um trabalho, de ser dona de casa, ou às vezes nem é dona de casa por conta do cansaço, abriu mão. Então, hoje ela lidera uma empresa e faz isso, faz aquilo outro, mas no final do dia é uma solidão muito grande, porque você trocou a aliada necessária para ser uma solitária solidária, né? Então, eu fico pensando muito nisso. Esse empoderamento fake, eu não acredito nele. Eu não acredito que mulheres precisam alcançar um ponto de exaustão para se afirmar como mulher. Eu não acredito nisso. Eu acredito em mulheres que são empoderadas pela força que vem direto do Pai das Luzes. Você mencionou, né, que missionário trabalha muito. Isa, eu trabalho muito, né? Eu trabalho muito para a glória de Deus. Mas eu também tenho aprendido a descansar, porque o mesmo Deus do trabalho é o mesmo Deus do descanso. E descanso não é luxo, descanso é mandamento. Então o empoderamento vem quando eu me submeto a um Deus que me ensina a trabalhar, mas que também me ensina a descansar. Sim, e você tocou num assunto super importante, né? Eu vi que, por exemplo, eu estava em missão, assim, e se a gente tivesse uma pausa para folga, de repente, eu estava no Rio de Janeiro, lá tem praias lindíssimas. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, se o missionário tá lá, na praia, descansando, as pessoas veem como errado. Não pode descansar, não pode. Missionário não tá... tá fazendo obra. Às vezes pede oferta, dizendo, tá gastando dinheiro indo pra praia. Gente, isso é algo que eu queria entrar nesse assunto. Nem tava no roteiro. Polêmica. Nem tava no roteiro. Mas eu acho muito importante a gente mencionar isso, né? O descanso. E também, as pessoas, os missionários, eles trabalham pro Senhor. Trabalham para Deus. E assim, qual é o problema, né? Qual é o problema da pessoa desfrutar de algo que Deus quer que a gente desfrute, né? O que você acha sobre esse assunto? Como sempre, eu nunca consigo responder uma coisa de forma condensada. Então, me perdoem, gente. Não, o que vocês precisarem editar, editem. Façam o nome de vocês. Porque eu não consigo responder nada condensado, né? Resumido. Mas quando a gente fala de descanso, a gente tem que lembrar que descanso é uma aliança que Deus fez com Israel. O descanso é algo que Deus nos ensina. É um mandamento. Mandamento. Descanso não é sobre, eu vou usar os seus exemplos que eu achei ótimos. Descanso não é só eu tirar um final de semana na praia. Descanso é eu aprender a descansar nos atributos de Deus. Que Ele é provedor, que Ele é protetor, que Ele é meu pai. Então eu posso até estar parada fisicamente, entendeu? Sim. Mas eu não descanso emocionalmente em quem Deus é. Eu não experimento o Espírito pairando sobre as águas. Ainda não aprendi a descansar. Sim. E como qualquer outra disciplina, a Vanessa Belmonte vai dizer isso muito bem no livro dela. Esqueci o nome do livro da Vanessa. O Lugar da Espera na Vida Cristã, ela vai falar sobre descanso e sobre espera também. Então, como qualquer disciplina, o descanso também precisa ser um hábito para a gente aprender a descansar. Primeiro ponto, descanso é disciplina. E disciplina vem através de hábitos. E hábitos precisam ser diários. A gente precisa criar essa rotina, né? O segundo ponto é que, geralmente, quem não concorda com o descanso do missionário também não concorda com o seu próprio descanso. Falta teologia bíblica. Falta entender que o descanso é o antídoto de Deus contra a nossa autossuficiência. Falta entender que descanso é uma ideia de Deus dada a nós em Gênesis capítulo 2. Não é sobre não abençoar financeiramente o missionário para ele descansar. Isso é um fruto, lembra do coração? Isso é um fruto.
Eu não aceito o descanso, porque eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu sou uma máquina. Querido, a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Se você não está descansando é porque você está tentando ser maior do que Deus. Aí a gente volta para a idolatria. Sim. Não é uma questão monetária. Não é sobre alguém não abençoar para eu tirar um dia de folga ou não. Mas é porque o próprio ainda não teve a revelação sobre o descanso. Sim. Aí eu volto para a teologia e para a antropologia bíblica. É isso aí. É sempre muito maior, É né? do que a gente sempre pensa. muitas coisas, assim, né? Muitas histórias, muitas coisas para falar. Mari, nós estamos encerrando, né? Mas antes disso, eu gostaria que você desse uma palavra para as mulheres, né? E não somente para as mulheres, mas todos que nos escutam, para você encorajar mesmo essas pessoas a pregarem o evangelho, a realmente morrerem para eles mesmos, né? E destronarem todos os ídolos que estão nos corações dessas pessoas. Dê uma palavra de incentivo para essa galera. Amém. Uma palavra de incentivo, né, que a gente pode dar. O evangelho, de fato, ele exige tudo de todos nós. O evangelho, ele não exige meio termo, ele não exige um pouquinho de mim, um pouquinho da Isa, um pouquinho de você. Ele exige tudo de todos nós. E isso pode nos assustar. Isso nos assusta porque a gente pensa que vai ter que renunciar tudo sozinho. A gente não precisa renunciar uma vida sozinha. Nós estávamos mortos em nossos próprios pecados e Jesus nos deu a vida e a vida em abundância através da morte da cruz. Então, querida, querido, você não está sozinho do lado de cada eternidade. Nós temos o autor, o consumador da nossa vida e o melhor amigo que caminha conosco, que é o Espírito Santo. Então, a melhor palavra de encorajamento que a gente pode ter é que nesse mundo a gente vai ter aflição, mas que a gente pode ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo e em breve ele voltará. Jesus é a nossa esperança para permanecer. Amém? Glória a Deus, Deus nos Mari. abençoe. Muito obrigada Eu pela que sua agradeço. presença. Aqui eu tenho uma lembrancinha para você. Ah, ó, que fofura, pra você tomar gente. o seu café. Com Eu a amo xícara, café. Com a xícara do Ouça Ela, gente. Olha. Um bilhetinho aqui para você. Ah, obrigada. E que Deus te abençoe Obrigada. muito, assim, que você trilhe uma caminhada incrível com o Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu tenho certeza que Deus falou com você. E nos acompanhe, continue nos acompanhando, porque tem muitas coisas boas por vir. Beijão.